Expert Vetcast, um podcast pensado para você, veterinário, empresário, autônomo ou que sonha em fazer essa transição de carreira. Muitas vezes não sabe como ter novas ideias, principalmente dentro do nosso ramo, o ramo da veterinária. Fizemos esse podcast pensando em você, para que você possa sentar à mesa conosco, possa receber ideias de grande nome da medicina veterinária. E nessa primeira temporada, estamos abordando o empreendedorismo veterinário. E que a gente vai falar o quê? Sobre mentalidade, né? Mudanças e, é claro, grandes nomes vão passar por aqui e vão acrescentar para sua carreira. Então já acompanha, já segue o canal, já compartilha com outros veterinários que tu sabe ali que precisam dessa mentalidade e vem acompanhar o Expert Vetcast. Curte, comenta, compartilha. E se você não viu o último episódio, estivemos em Porto Alegre conversando com as meninas sobre empreendedorismo feminino dentro da medicina veterinária. E hoje mais um podcast de peso aqui para vocês. Meu nome é Kevlin, eu sou médica veterinária, sou mentora Expert Vet. Minha expertise, atendimento ao cliente, vendas e posicionamento seu aí dentro do seu negócio. Eu sou o Maicon, sou responsável pelo marketing aqui da Expert Vet e o meu foco é o quê? Ajudar você, veterinário, clínicas, hospitais, a se comunicarem bem no digital. E hoje, né, temos um time de peso, uma dupla de peso aqui, né? Estamos com o Fernando Fraga, né, fundador do Hospital Veterinário Três Irmãos, Thiago Kuller, né, que é responsável técnico, diretor clínico. E sejam bem-vindos ao Expert Vetcast. Obrigado pelo convite. Pessoal, vamos começar, como sempre falamos, né? Vamos começar do início, né? Conte pra gente ali, né, como começou essa jornada, né, da Três Irmãos e onde, né, que vocês se conheceram. A Três Irmãos não começou como um hospital, foi como um pet shop e consultório veterinário e ventosa. Em 2005, abril de 2005, então estamos com 21 anos de empresa no mesmo local. Começamos com eu e mais um colaborador e hoje estamos aproximadamente 40 internos. Internos 40, é mais Nossa. os volantes, enfim, né? Bastante gente hoje. Mas aos pouquinhos aí foi virando clínica. Para resumir aqui, em 2017 a gente subiu, né, ampliou, ela dobrou o tamanho. E em 2024 que a gente trocou o nome para hospital, né, que realmente daí virou hospital. Na verdade ela virou hospital em 2019, mas mantemos o nome clínica e achamos importante mudar para o hospital, mas a estrutura já era de hospital, né. Isso aí. E o Thiago entrou nessa jornada junto quando, Thiago? Cara, aí a gente vê aquela velha história de a gente planta para colher lá na frente, né? Um pouquinho antes aqui o Fernando estava tentando lembrar quando é que foi o nosso primeiro contato. O nosso primeiro contato foi em 2017, né, Fernando? 18, 17 eu subi, 18 a gente se foi o nosso conheceu. primeiro contato, mas realmente essa relação ela veio e o Fernando em 2023 queria montar UTI no hospital e a gente me chamou, né, minha área é dentro da terapia intensiva e eu prestei uma consultoria pro Fernando para montar a UTI. Foi uma consultoria rápida, um mês e meio. Sim. E aí, abril de 2024, eu entrei com uma consultoria pra gente organizar algumas coisas aí que precisavam pro tamanho da estrutura, né, e que fazer o meio de campo entre a técnica e a gestão. Então foi um tempo aí de plantação e colheita de 7 anos. Verdade. Nenhuma árvore cresce do nada, né? Não. Deixa eu perguntar aqui, saindo um pouco já do script, que eu já fico curiosa para saber as histórias. Fernando comentou que não é veterinário. Não. Começou como pet shop. Sim. O quê? Que ano foi isso? 2005. 2005. O que deu ali na tua cabeça, naquele momento da tua vida, que fez tu migrar para essa área? Como que foi isso? Não, na verdade, a história começou bem antes. No ano que eu nasci, em 1980, meu pai e minha mãe compraram uma agropecuária no continente, aqui no bairro Barreiros. E até então,
Meu pai, minha mãe, meu irmão trabalhávamos com, né, a vida inteira dentro de uma agropecuária. Não existia pet shop, né? Não existia ração para cachorro, não existia, era galinha, cavalo, boi, ração para cachorro nem existia. Eu acho que foi em 86 que a Pedigree veio pro Brasil, né? E aí, em 94, a gente abriu, né, o pai e a mãe abriram a unidade na Trindade, que existe até hoje. É o meu irmão, hoje proprietário da Trindade, que é a Agroveterinária Três Irmãos. E aí eu trabalhei com ele até 2005. E aí em 2005 a gente comprou ali, era um pet shopzinho bem pequenininho, e a gente comprou desse antigo proprietário em 2005, e aí onde eu expandi. Mas eu sempre trabalhei dentro desse ramo. Esse né? sempre foi o teu universo. Sempre, sempre. Legal. Então, E tu acompanhou muito aí a mudança de mercado, né? Tu Sim. comentou que era tudo junto ali, misturado. sim, E hoje o hospital aí a gente acompanha como ele é focado no atendimento dos pets, né? Sim. Porque dentro da veterinária são inúmeras áreas e inúmeros portes de animais. Vocês têm um foco bem assim, hoje cada vez mais se equiparando à medicina humana, né? A medicina veterinária já não é mais aquela medicina de boteco, digamos assim, né? Exatamente. Uma coisa muito mais especializada, né? Sim. Então eu imagino que realmente a gente tem muita história hoje aqui para ouvir Legal. com o Fernando. E tu, Thiago, o que nesse convite, nessa mentoria ali que tu forneceu, né, pro Fernando, o que fez tu topar caminhar com ele a partir dali, daquilo que vocês estavam fazendo, que era para ser algo, uma mentoria e acabou se tornando uma parceria? Bom, para topar, vai um pouquinho da minha história. E eu tive clínica no interior de Santa Catarina, porque meu início de carreira, lá em 2008, foi com suinocultura. E eu montei uma clínica numa cidade que só tinha uma clínica lá em 2010. 11 anos nessa área, sempre fui apaixonado por emergência, acabei indo para a área de terapia intensiva, e uma cidade de 50 mil habitantes, naquele tempo, não ia comportar nunca isso. Então, o meu primeiro contato com o Fernando foi justamente com a ideia de vou para um lugar maior, tocar uma unidade de terapia intensiva, né? Era algo muito novo, a gente tinha terapia intensiva em São Paulo, alguma coisinha surgindo em Curitiba. E vida que segue, depois disso eu fui para São Paulo, morar lá, depois Curitiba. Eu estava em Curitiba prestando essa assessoria pro Fernando, e era uma coisa que eu sempre falei para ele, né? Os bons resultados dele eram coisas diferentes do que a gente vê no mercado, isso eu falo no mercado nível nacional. E tinha algumas coisas que eu falava, cara, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, dentro de um mercado existem vários tipos de mercados, né? E uma coisa que o Fernando, apesar de não ser veterinário, sempre prezou foi por qualidade técnica, né? E tecnologia, né? A gente está falando de 7, 8 anos atrás, a primeira tomografia De Florianópolis, de sim. Florianópolis, né? Uhum. A gente está falando de uma UTI com 2 leitos ventilados, quando a gente tem grandes cidades que ainda não tem, né? E não tem qualidade de mão de obra ali prestando esse serviço. Então foi tudo isso que me chamou a atenção quando o Fernando fez esse convite, né? E eu falei, cara, eu acho que condiz com os meus valores, né? E eu acho que vale a pena topar esse desafio aí. Show. Falando de início, né? Voltando lá do início. Qual a mensagem que vocês mandariam? Né, tá, digamos, né, tem um WhatsApp ali especial. Manda lá pro Fernando do início lá e pro Thiago do início. Começar com o Fernando ali. Qual mensagem que tu mandaria pro teu Fernando com a cabeça que tu tem hoje? Porque às vezes a gente tem esse pensamento tipo, né? Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, mas não tinha, né? Mas então vamos dar, né? Trazer pra realidade isso aí. Mandar uma mensagem pra esse Fernando lá do início. Cara, difícil, mas o que eu vou te dizer? Todo mundo fala que eu, né, o Thiago às vezes fala, o Fabrício, meu consultor financeiro, também fala, e ele às vezes ele segurava e eu arrebentava a corda, né? Não faz, e eu ia lá e fazia. Coragem, cara. Para quem é empreendedor, não pode ter medo de fazer as coisas. Então, em alguns momentos eu segurei o que eu tinha vontade de fazer. E eu me arrependo de não ter feito mais, né, do que eu já fiz. Então, esse era se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito um pouco mais coisas. Verdade. Ontem eu tava numa reunião, até conversei com um amigo e a gente tava falando sobre isso. Como tem gente, né, boa, que a gente sabe que é muito bom,
Só que às vezes por medo, trava. É, Né? exatamente. Porque é aquela história, ideias boas todo mundo tem. Exatamente. Só que às vezes o medo acaba abafando e a gente não põe. E daí daqui a alguns anos a gente vê o quê? Olha lá a ideia que eu tive, fulano tá fazendo. Né? Então já fica o recado pra você aí que tá assistindo. Claro, tem que ter o equilíbrio, mas não deixe o medo travar. O medo ele pode ser um alerta, mas não pode ser uma trava no teu pé. E agora, Thiago, manda mensagem lá pro teu eu do início. O meu eu do início tinha que ouvir que o tempo gera experiência. Né? Às vezes a gente quer acelerar o processo, e hoje a gente vê muito isso. Isso já é uma dica para essa geração atual, né? A gente quer acelerar o processo e eu vejo assim que o Thiago de hoje não faria várias coisas que o Thiago do passado fez, né? E aí não entra nem a questão coragem, porque eu acho, né? Eu mudei para São Paulo com a cara e na coragem. Larguei uma empresa, vendi ela e fui. Mas eu acho que a experiência, e a gente falando de experiência, tanto da parte técnica quanto de como lidar com os problemas, ela só vem com o tempo. Né? E às vezes a gente se cobra, né? E olha mas aquele lá já tá lá. Mas quanto ele já rodou para estar lá, né? E como eu tenho ansiedade, eu acho que isso... O Thiago do passado eu teria uma vida mais tranquila ao longo desses anos. O mais louco de tudo isso é que a gente tá aqui, tá falando sobre isso. Eu acho que a ansiedade é o mal do século, né? É o que tá pegando muito hoje em dia. E parece que as pessoas não escutam, né? Porque as pessoas vão ouvir esse conselho precioso e não vão entender que, assim, respira, continua fazendo o que tem que ser feito, continua trilhando o teu caminho. Pega essa dose de ousadia, de coragem, pega essa ideia e caminha. Muitas vezes a gente vai caminhar, vai tombar numa pedra, vai de novo, e uma hora vai dar certo. Eu vejo que, assim, não dá errado quando acaba, dá errado quando a gente desiste. Exatamente. E aí, como o Maicon falou, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Exatamente. Alguém vai fazer, né? Alguém vai trazer a inovação, vai trazer... Claro que envolve muitas coisas, né? Mas que a gente possa dar esse passo conforme a gente tem a perna, mas que a gente continue caminhando, né? Vira experiência, né? Não é só Na pior das hipóteses, é experiência, né? E a gente nunca vai recomeçar como começou no início. Exatamente. Até vamos botar aqui uma questão que pega muitas vezes, é o financeiro, né? Então, às vezes, é que eu não tenho como reinvestir. Mas, quando você ganha experiência, o primeiro investimento já não vai ser igual ao segundo, porque já entra sabendo mais do jogo, né? Então, o teu investimento automaticamente também cai um pouco. Já sabe onde procurar, com quem falar, né? E lindo para esse lado, assim, né, de investimento. Para crescer, precisou investir muito, né, Fernanda? Inclusive em equipe, vocês comentaram aqui um pouquinho da história que o Thiago, né, veio como um mentor e acabou ficando na equipe. Como foi para ti esse processo de delegar, de contar com outras pessoas? Porque vocês falaram 40 pessoas hoje fixas ali com vocês, né? É muita gente. Então, assim, como foi esse processo lá do teu início e essa transição, assim, ó, virada de chave para agora eu preciso de ajuda e eu preciso delegar? Não foi fácil. Eu confesso, eu não tenho curso superior, só tenho o segundo grau completo. Então, tudo que eu sei e consigo fazer hoje foi o que o mundo me ensinou, né? Cara e coragem, O Eduardo né? Teva fala... Então... Faculdade de balcão, né? Exatamente. Faculdade de balcão, é isso aí. Então, aprendi na raça e na coragem, né? Falando da parte financeira, eu queria crescer, não tinha condições financeiras, mas... Na metade do caminho ali já consegui comprar uma casa, vendi para investir, aí foi indo, daqui a pouco comprei de volta. Mas eu vou botar agora a tomografia. Vendi a casa de novo para comprar a tomografia, foi de novo, né? E assim vai. Depois a gente vai ganhando credibilidade, vai arrumando empréstimo e vai metendo a cara. Foi assim que a estrutura cresceu, né? Tomando essas coragem, né? De fazer e vender, enfim, mas... Chegou na verdade, quando a gente subiu, em 2017, e daí ela realmente tomou uma proporção bem maior, ela dobrou de tamanho e coisa de um ano, posso dizer que dobrou a quantidade de pessoas que começou a trabalhar ali. E
2018, 19 já estava com o dobro. E aí o movimento cresceu exponencialmente, bastante crescimento ano assim veio acontecendo, daí veio a pandemia, que isso ajudou também a alavancar o nosso setor. E aí eu comecei a ficar um pouco perdido, né? Porque eu não tenho a técnica, não tinha conhecimento de gestão, o que eu conhecia, né? Aprendi na raça e estudava muito pouco, né? Porque eu queria estar na operação, então não tinha muito tempo de estudar. E realmente tinha momentos que embrulhava a cabeça, não tinha mais o que fazer, eu não conseguia trazer mais resultado porque eu estava na operação e ao mesmo tempo eu queria fazer processo, gestão, não tinha conhecimento técnico. Cara, agora eu preciso de alguém, não tem mais o que fazer. Aí chegou o momento ali, 2023, aí onde eu, né, queria fazer a UTI, continuando a crescer, mas eu preciso não só de alguém para me trazer ajuda para construir a UTI, mas também para começar a fazer processo, ajudar na gestão. E aí onde eu busquei o Thiago por causa disso. Porque eu não consegui mais fazer toda a gestão da empresa. Então, teu primeiro, assim, já foi o Thiago. Sim. E já deu Sim, match. por causa de 2018, né? 17, 18, eu não lembro bem, mas eu acho que foi 17, 18. Ele esteve lá me procurando pra gente fazer uma UTI, que era o interesse dele. E eu tinha acabado de subir. E logo em seguida já veio a ideia de montar a tomografia. Eu disse, Thiago, acho que não é o momento de eu botar a UTI agora. Mas vai ser um próximo passo. E aí ficou aquela nossa conversa guardada. Aí quando chegou em 2023, agora tá na hora. Daí a gente começou a conversar. Thiago, nesse processo falando, né? Deu essa parceria. Conta pra gente então, porque a gente sabe que parece, né, que tipo, veio o Thiago, deu tudo certo. Não foi todo esse mar de rosas, né, principalmente no início. Coraçõezinhos. Né, tipo, nossa, saímos felizes, né, chegamos a 40 pessoas, eu tenho um 10º disso, já tô com os cabelos mais brancos, né. Me conta aí, qual que foi nesse início, nesse processo aí, qual a maior dificuldade ali que surgiu, qual é o desafio? Foi desafio. Nessa questão aí de alinhamento de uma estrutura tão grande, né? Se fosse pinga, ele dava o gole na... Ficou tenso só de lembrar. Foi muito desafiador, né? Porque, assim, um dos grandes trunfos hoje do hospital, a gente ainda fala da Três Irmãos, né? Mas é do hospital Três Irmãos, sim, era a equipe, né? Porque por N motivos, o Fernando foi muito feliz nas decisões e coragem que tomou, então... Questão de remuneração, sempre acima... Eu sempre falava pro Fernando, você paga acima da média do mercado, né? E o que é bom, a gente sabe que dinheiro não é tudo, mas faz a diferença. Então, isso era uma das razões. A equipe era muito coesa. E aí, existiu aquele processo não escrito, aquela cultura não às claras, mas que existe, né? A gente sabe que o não existir uma cultura... já é uma cultura. Verdade. Porque se forma, né? A cultura é o dia a dia e é isso que vai criando. Então, assim, ao mesmo tempo que essa equipe não trazia problemas pro Fernando, né? Não trazia problemas, mas assim, eram coisas que eles iam resolvendo. A gente começou a notar que existia, né? Quando o Fernando me chamou assim, dá uma olhada nisso aqui, eu falei, cara, tem como crescer aqui dentro, porque a gente tem algumas limitações, tem uma estrutura ociosa instalada. Então, a gente tem pontos, né? Mas isso mexe com uma cultura, né? E aí, não foi fácil, né? Quando ele... Né, houve uma felicidade no primeiro momento, isso é muito claro para mim, quando, sim, o Fernando falou, vamos, fechamos, ele oficializou isso para a equipe, mas a primeira pequena mudança, pequena, tanto é que eu sentei pro Fernando e falei, cara, tu vai me mandar embora e eu não sei o que eu fiz, o pior de tudo é isso, porque para mim não houve uma mudança, houve um atrito, né? Porque a gente mexeu em algo, é como se fossem duas empresas, né? Existia uma parte técnica operacional funcionando muito bem, mas existe o outro lado da mesa, né? O lado do estratégico avaliando e dizendo, pô, eu posso mais, o Fernando tem um consultor financeiro que mostra os números para ele, daí vem o Thiago e diz assim, cara, dá para crescer mais. Opa, né? Vamos lá. Então, não foi fácil, né? Essa primeira pequena mudança, ela criou
um tsunami, né? Que foram, assim, 6 meses muito tensos. Foi. Não foi fácil, né? Inclusive, eu cheguei pro Fernando e falei, eu continuo ou eu vou embora. Né? Caos, Porque confusão foi e gritaria. Caos, foi. É isso mesmo. A gente não... Eu não romantizo isso. Porque isso é o que acontece no dia a dia de todo lugar, né? E, na verdade, é onde muita gente desiste, né? É. Porque implementar uma nova cultura já é difícil implementar a cultura do início, uma cultura que tu Sim. queira, que não seja aquela que vem por vir, né? E ainda mais mudar isso, né? Na cabeça de todo mundo, na nossa própria cabeça, né? sim. Então eu vejo que é onde o pessoal diz, não dá certo. Principalmente se tratando de equipe, né? É muito difícil. É muito difícil gerenciar a equipe. E aí conseguir que todo mundo caminhe junto. Mas aí, Uma pequena mudança de processo, por exemplo, gera um desconforto. E é normal, isso vai gerar sempre, né? Mesmo que tu tenha uma cultura de nós mudamos o processo, porque eu tô saindo da minha zona de conforto, né? Mas não foi um momento fácil, né? mas é assim como no marketing, né? O ponto que eu vejo aqui é o quê? Né? É o tempo. Porque não adianta, não é mais, é que nem esse tempo eu botei ali no meu status, mas que a velocidade é a constância. Né? No marketing, muitas vezes o pessoal, por isso, eu sempre faço reunião antes, né? De qualquer pessoa entrar, por quê? Para entender o que realmente ela tem na cabeça. Porque às vezes ela viu no Instagram lá, não, tu vai aqui, ó, pô, rodou o marketing, já saiu faturando. Não, é um processo. É um processo. É assim como a exatamente. cultura da empresa, Kevin, né? Tem mais esse chão em si. Muitas vezes me contratam em si, sem reunião, por exemplo. Contratou, no outro mês já não deu certo, não vi retorno. Claro que não, vai ser um processo. Aí tu com 6 meses ainda tava recém, né, dando um pulmão para poder Sim, estruturar as exatamente. coisas e daí sim, né? Assim como eu entro ali na empresa, né, até pegar a cultura, porque também tem essa cultura no digital, a cultura da empresa, até pegar, né, o que dá certo, o que o público reage, o que o público não reage, é um processo. Sim, E o pessoal hoje em dia, como a gente falou lá no início, tá muito imediatista. sim, E exatamente. daí acaba o quê? Não, eu quero para hoje, Sim. eu quero faturar, eu quero isso. Sim. Só que tem o plantio para poder ter a colheita, né? Exatamente. Justamente. Eu tenho como... Quando começou a acontecer tudo isso, que o Thiago sentou na minha frente e disse, eu vou embora ou eu fico, né? Simplesmente as pessoas começaram a pular do barco, sabe? Aqueles mais antigos. E todos eles, falo com eles, tá tudo bem, foi um Não, momento sim. e passou, né? Não tem o que fazer. Mas eu via, vamos dizer, nós andando numa rodovia com asfalto 0 km liso e nós, sabe, subindo e de repente começou a andar em linha reta, mas porém liso. E, cara, para continuar subindo a gente precisa mexer, né? Eu acho que do jeito que tá bom, mas se tu quer crescer eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí onde também, né, um dos motivos do Thiago ter vindo foi isso, né? O que a gente precisa fazer para voltar a crescer. A gente estava já um ano e pouquinho andando de lado. Não caiu, mas também não subiu. E aí é onde a gente começou a fazer né, trouxe o Thiago para começar a fazer essas mudanças. E aí, quando deu as primeiras mudanças, pronto, acabou o asfalto, entramos numa estrada de chão e chacoalhou tudo, um monte caíram do carro, sabe? E aí Cá entre nós, conta aqui, só pra nós, só que entre nós. Pensou em desistir? Não, Não pensou? não pensei. Botou o Porque capacete ali dentro do carro eu no não vou asfalto, voltar. vamos lá. Eu não vou voltar, porque senão eu vou continuar no que eu estava. E eu não queria isso. Eu deixei muito claro pro Thiago. Foi bem claro. Se eu voltar para trás, tipo, tirar o Thiago e deixar tudo como estava, eu aceitei a condição. Não era isso que eu queria. Eu queria crescer, eu quero continuar crescendo. Então eu não posso voltar para trás. Eu vou ter que nem que dê errado lá na frente e vou ter que recomeçar tudo de novo, mas eu não vou voltar para trás. A loucura, o paradoxo da vida é que tu tá me dizendo que, assim, Kevin, eu não tinha mais como caminhar sozinho. No que eu sabia, eu cheguei no meu limite. Então, tu assume um caráter de humildade, de eu preciso de ajuda. Exatamente. E, ao mesmo tempo, assim, eu quero crescer. Então, assim, eu acho que é essa linha, né, que a gente precisa, assim... Humildade para reconhecer, mas também não o comodismo. Exatamente. Né? Eu nasci assim, eu sou Não, assim, esse aqui é o meu limite, então eu vou ficar aqui, né? Eu preferi enfrentar o furacão, né? Enfrentar a estrada de chão ruim ali. Eu lamento muito porque são excelentes profissionais
que eu me dou muito bem com eles até hoje, né? Mas eles não aceitaram as mudanças e tá tudo bem. Só que eu falei que eu não ia voltar para trás. Eu preciso que eles aceitem a mudança ou a gente não poderia continuar. E aí aconteceu isso, né? Eles foram embora, eram profissionais, né? Eu tinha um de 14 anos, um de 11, assim, os principais, assim, mais antigos, né? Um ano antes já tinha saído o Lucas, mas aí ele foi por conta, né? Eu que era meu sobrinho, trabalhou comigo há 16 anos. Ele trabalhava lá na frente, ele não era veterinário, ele trabalhava na parte de venda e me ajudava na gestão um pouquinho. E depois, um ano depois que ele saiu, veio o Thiago, então foi uma perda já desse Lucas, meu sobrinho. Aí depois, quando entrou o Thiago, daí saiu uma de 14 anos, uma de 11, 7. outro de 7 ou 6, e outro de 4, e depois... É um relacionamento, né? Eu e o Sim. Maicon estamos juntos há 12 anos, então. imagina. E aí... Né? Quantas coisas fizemos, né? Mas, Então, Exato. assim, eu vejo que essa coragem, né, de entender que acabou. Foi Sim. uma estação. Sim, A questão de vínculo na parte empresarial, no trabalho, ela tem disso, né? A gente faz o nosso melhor, tanto ambas as partes, né? Mas a gente nunca sabe quando chega o fim, né? Porque realmente, eu digo muito nas minhas mentorias, não existe um certo e um errado. Existe aquilo que faz sentido para nossa vida, né? Então, para ti, naquele momento, talvez a tua visão não alinhou mais com aquele Exatamente. pessoal que até ali caminhou alinhado. Sim, exato. Mas ali as vidas tomaram rumos diferentes e Exatamente. provavelmente eles estão bem também, né? Então, nas a decisões princípio, os que eu tenho tomaram, bastante né? contato, eles estão bem também, tá tudo bem. Então, mas é isso que a gente Novo fala, né? caminho. Muitas vezes, tipo, 14 anos, né? Que nem relacionamento entre marido e mulher, ou amizade e tal. Acabou, não deu certo. Pô, foram 14 anos, né? sim. Deu Deu muito muito certo. E chegou até ali Sim. por causa disso, né? Sim, Exato, né? E tá Gratidão tudo até bem, aqui. exato. Show. Ah, E agora vamos. E falando nisso, né? Em transição, né? Qual foi, né, a chave ali que vocês sentiram maior da mudança da clínica pro hospital? Por que vocês resolveram fazer essa transição em si? Bom, como eu falei um pouquinho lá no início, ela já era hospital, né? Só porque, burocracia. a gente tinha que mudar o nome para, né, para de fato apresentar ela como hospital, porque o público, o cliente, né, os responsáveis dos pets, eles não têm, né, não têm o conhecimento do que é um hospital, do que é uma clínica, a diferença. Então, como é que é a palavra que a gente pode dar para dar mais relevância, dar mais autoridade? É. Então, por isso que a gente mudou para o hospital. Posicionamento, Porque, né? exatamente. É. Porque acontecia de muitas vezes, não, eu vou fazer lá no até são parceiros nossos lá, porque lá é hospital. Mas às vezes a estrutura dele é menor do que a nossa, né? Exato. Mas só por causa do nome, né? Então, Posicionamento. exatamente. Inclusive aí entra muito a área, né, que a gente abrange. Né? Eu conheço de perto vocês lá, né? Porque a gente também é parceiro. Já fizemos aniversário? Já deu mais de ano de parceria. Um ano já, Já. de parceria, né? Até na próxima captação, encomendar um bolo, né? Me convidem. E é justamente isso, né? A questão de posicionamento. Muitas vezes o pessoal não entende o que a gente faz, né? Se a gente não deixar claro. Né? Tanto que o slogan que surgiu, né? Esse braço do marketing da Expert Vet foi isso, né? Não basta ser bom, você precisa comunicar isso. Né? Hoje vocês fazem um trabalho que começou, né? Com essa transição do hospital, de se ligaram ali, né? Que estava dando esse ruído na comunicação. Depois a gente também começou a implementar mais forte isso nas redes sociais, Sim. nos anúncios em si. Para quê? Para deixar claro. Sim, Né? Então, muitas vezes, até para quem está assistindo aí, verifica, né? Se tem algum ruído de comunicação. De repente, isso é uma alavanca ali. É claro, tem muita coisa por trás, tem que fazer a estruturação. Mas pode ser uma alavanca no teu negócio que o cliente não está entendendo. Né? Que nem quando vê, tá levando um concorrente porque não sabe que tu faz tal serviço. Detalhe, né? Um detalhe que, no caso de vocês, era clínica, hospital. É um detalhe na nomenclatura que Exatamente. fez toda a diferença. Exatamente. Eu, dentro das mentorias, eu falo muito sobre até a apresentação pessoal, né? Eu acredito que vocês, com a equipe, passam alguns desafios que, assim, às vezes o cliente chega lá no plantão e o veterinário estava ali num horário de descanso, vem atender, aquele coque mal feito, com uma caneta ali enfiado, o jaleco sujo, amassado, aquela cara de sono. Como que esse cliente vai valorizar esse serviço?
né? Exatamente. Às vezes é um detalhe. Sim. Ah, mas então eu tenho que passar um batom sim, sabe? Vamos melhorar o rosto, Exatamente. vamos fazer a barba lá, os homens, né? Porque Exatamente. são detalhes tão pequenos que a gente aqui hoje falando ali, o Fernando, tô vendo um empresário raiz mesmo, né? A gente está falando tanto investimento em estrutura, investimento em pessoal, né? Tu trouxe o Thiago para melhorar isso dentro da estrutura de vocês. Enfim, anos, né? Cuidando da marca, do nome, para às vezes chegar ali e eu, como veterinária, falo, né? A gente aponta ali que tá ali, linha de frente, e às vezes cometer um erro, né? Então, também já puxa um pouco, o Mike falou do marketing, eu já puxo pro meu lado isso aí de tipo assim, gente... É isso, sabe? Talvez você tá aí nos escutando ainda, tá trabalhando dentro de uma estrutura, né? Tá trabalhando dentro de um hospital, de uma clínica. Muitas vezes eu sei que é cansativo, eu sei que a gente tem as nossas demandas, mas por trás de tudo existe um porquê. Existe uma história, existe um investimento. Às vezes até o marketing, né? Chega lá para gravar um vídeo, não querem gravar. Gente, já vou até falar aqui, com licença, mas assim, gente, aproveita. Tá lá, o gestor tá pagando, investindo nisso, é o seu rosto que tá lá, então você aproveita, faz isso com maestria, da melhor forma. Esse tempo eu tava numa clínica, né, no hospital, daí a Vete comentou, ela, não me grava que eu cobro. Daí eu também. Eu também. Aproveita para ser gravada, que vai ser gravada de graça, né? Tem um investimento de alguém por trás ali. Tu tá como vitrine, vamos botar ali no Hospital do Dragão, olha, né, o quanto visibilidade tem ali, né? Tu tá ganhando, né, como tá, né, com o nome ali do Hospital Três Irmãos intercalado, uma referência de 21 anos, né? Então aproveita. Eu falo como veterinária, que a gente é a nossa própria marca. Então, hoje trabalha ali na Três Irmãos, amanhã tá seguindo para uma carreira solo, como tu comentou aqui, fiquei 14 anos na Três Irmãos, mas agora eu decidi seguir minha carreira solo. Tudo que tu construiu ali não se apaga e não começa de novo. Tu segue sendo aquilo que tu já vem plantando, né? E aí, falando um pouco disso, até dei o exemplo do plantão lá, do veterinário. Esse, creio que também seja um grande desafio dentro da gestão, né? Como gerenciar um hospital 24 horas, ou seja, não tem folga. 7 dias por semana, tá acontecendo alguma coisa, por mais que vocês não estão na estrutura, tem essa preocupação de que tudo esteja acontecendo bem. Quem que tá tomando mais à frente disso hoje? E quais os maiores desafios dentro disso? A gente tem eu ainda tenho um problema, né? Porque um dos objetivos era tirar o Fernando do operacional. Tá difícil, ele tá pegado. Não. O Fernando é um cara que, né? Ele tem essa necessidade de estar no operacional. E justamente, né? A gente tem que... O gestor tem que estar no operacional, mas ele não tem que estar o tempo todo. Então, o Fernando ainda... Ele mora do outro lado da rua, vira e mexe, ele tá lá 3 horas da manhã de sábado porque deu alguma complicação. Mas essa questão de gestão, hoje ela é muito difícil, né? Porque o clássico, né? A gente tem um choque geracional, né? Então, para quem é mais da velha guarda, e os X, os Y, né? A gente tem uma dificuldade muito maior porque a gente vem de um tempo que a experiência conta, né? O trabalho é árduo e hoje a gente trabalha com pessoas que são mais imediatistas, né? A geração atual ela é mais imediatista, então ela quer formar ontem, não trabalhar de noite, não trabalhar no final de semana, se possível 3 dias por semana, 6 horas por dia, e que não pegue o horário da academia. Mas com o salário de quem trabalhou 24. Exatamente, né? 6 dias e da a gente semana. tem que lidar com isso, né? E tá tudo bem, é uma opção daquela pessoa, né? Então hoje a gente tem, e a gente passou por isso, e ajuda também a falar sobre os desafios. Existe aquela máxima, né? Que pessoas que trabalham numa empresa que fatura 100 mil não são as que vão trabalhar numa empresa de 1 milhão, que não são as que vão trabalhar numa empresa de 10 milhões. E tá tudo bem, né? Cada um tem, eu vou me doar até aqui, isso é o que eu quero investir e eu quero de retorno. Ok. Então, a gente passou por esse desafio de mudanças e é uma coisa que a gente teve, falando muito do plantão, ali, assim, a gente foi de tentar errar rápido, né? Ou seja, colocamos um colega novo, ele não se identificou com os nossos valores, com a nossa cultura, troca, né? E tá tudo bem, não significa que ele é uma pessoa que não serve. Ele não serve
para Pro modelo de negócio o de nosso vocês. modelo de negócio, Exatamente. exatamente. Né? E ele pode ser um baita de um cara em outro lugar, em outra área, às vezes, né? Uhum. Então, é muito desafiador, né? É muito desafiador. E isso é um aprendizado constante, assim. Eu brinco que eu tive acelerei esse aprendizado nos últimos 2 anos, mas eu aprendi a contar até 10 muito mais vezes, porque eu sou muito do preto no branco, né? Eu fiz colégio agrícola no tempo que as coisas eram muito... O fio do Imagina. bigode. Você acorda às 5 da manhã porque você vai varrer pátio, né? E convivi com o meio militar por 13 anos. Então, Nossa. para mim, fazer gestão onde a regra pode não ser seguida não é fácil, nunca foi, né? Mas é realmente um choque, assim. E E agora a gente abordando, né, nessa questão também de carga horária, né? Nova geração. Nova geração, escala. Hoje em dia o pessoal, a gente aborda muito no Expert Vet, né? A gente surgiu muito com essa pegada. Muitos de vocês estão assistindo, provavelmente já foram num Vet Fora da Caixa, lá no início que a gente fazia. E a gente sempre abordou o quê? Pra gente também ter aquela visibilidade para a saúde, né? Mas uma coisa não anula a outra. O pessoal confunde às vezes, né? Ah, não, tem que ser saudável, escala, né? Mais Relax. folga do que trabalha e deu. Como, daí a gente pega agora para a parte do empresário, mas também para a parte do gestor ali, porque a gente sabe que é uma demanda tão grande quanto. Mas como que tu fez ali, Fernando, né? Nesses 21 anos para equilibrar o trabalho com a vida pessoal? Andei com as duas juntos, não teve jeito. O meu início, eu até 2005, quando eu iniciei ali, até 2011, 12, não era 24 horas, só virou 24 horas lá em 18. Eu morava no continente, lembro bem, enfrentava a fila da ponte para ir e vir, mas eu que abria e eu que fechava. Então, por 7 anos, segunda a sábado, eu que abria às 7 da manhã, tava lá para preparar para abrir 15 para as 8 e fechava às 6h30, 7 horas, então era 12 horas todos os dias durante 7 anos. Teve o meu castigo, não quer dizer que hoje eu não continuo, né? Não faz muitos dias, faltou motorista para ambulância, 3 horas da manhã eu tive que pegar isso aí para correr atrás, pegar a ambulância na bulé para não deixar o parceiro na mão, né? A gente continua na lida até hoje, né? Mas lidar, né? Tentar separar o trabalho do pessoal não é fácil, é muito difícil, né? Eu falo mesmo para minha esposa, Thaís, né? Muitas vezes ela nem sabe do que eu decidi, eu fiz na empresa, apesar de a gente estar trabalhando junto, porque chega em casa eu não quero falar do trabalho. E ela às vezes tenta puxar, diz, olha, nós vamos começar a falar do trabalho. Aí ela dá uma pensada e a gente para e deixa para continuar amanhã. Porque senão eu tô trazendo o meu trabalho para casa, né? Que eu já faço. Muitas vezes eu me acordo mais cedo para poder... Eu gosto de fazer algumas coisas sem ninguém do meu lado, sem ninguém falando, porque às vezes as coisas não fluem na tabela e sabe organizar a tabela, essas coisas. Então, me acordo 5, 6 horas da manhã, começo a fazer essas coisas para poder fazer sozinho, tranquilo. E é assim que... Trabalha junto, não tem o que fazer. Mas é isso que eu falo, né? O pessoal tá junto com tem o que trabalho, não tem jeito. não, é isso, a gente é uma pessoa, né? Não Não tem tem jeito. como distinguir a pessoa profissional, É, a pessoa. Nós também trabalhamos, somos sócios, né? Trabalhamos junto integralmente quase, Claro. né? E muitas vezes acontece isso, né? Ah, vamos falar sobre... Quando vem, a gente já tá começando a falar de Não trabalho, tem né? jeito. Ó, vamos respirar um pouco, né? Hoje vamos Mas tirar já um teve pouco o pé. fases que foi necessário, Mas teve né? épocas que a gente era 24 horas, Não tem o que acordava, fazer. dormindo, Tu ó, tem comentou essas projeto. 12 horas, eu me lembro muito bem quando a gente começou o Expert, que a gente Nossa. ficava ali mais de 12 horas em cima, porque assim, o bastidor ninguém vê, né? Então, assim, quando a gente tá ali num evento, agora aqui, ó, o podcast é uma coisa que a gente vem aqui, 1 horinha e grava, mas pra isso acontecer tem muito bastidor, né? Sim. E ali o bastidor é que pega. E aí eu me lembro uma vez a gente saindo 2 horas da manhã lá da sede. Sim. E eu, meu Deus, a gente tá aqui mais de 12 horas. E aí o Mike falou, a gente já fez muito isso pros outros. 12 horas em outros lugares, então agora é pra gente. Então era uma Exatamente. fase necessária, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tá tudo bem. Realmente a gente tenta separar ao máximo, né? Quando a gente tá em casa, família, enfim, evita ao máximo de falar de trabalho, né? Só quando realmente é necessário, mas tem como se desligar.
Quem é empresário não tem como se Até desligar. porque a gente ama o que faz também, Sim, né? Então, exatamente. assim, não é para ser um peso, né? Acaba que as demandas do dia, às vezes, realmente fica cansativo, mas é uma coisa que a gente ama. A gente gosta de estar ali, né? Exatamente. Eu acho que é isso também que não se torna tão pesado. É. Quando a gente faz algo que realmente, né, tá no nosso coração ali, é claro, não é só tipo love, Por amor, que a gente diz né? por Com amor, que a gente amor. fala, mas É é com com amor. amor. Com É. amor, exatamente. é. Que nem a gente trabalha, que nem eu trabalho com marketing ali, é uma coisa que eu gosto, né? Nossa, vai dar certo, nossa, tive uma ideia. Tô em casa, às vezes, pum, tô assistindo alguma coisa, passou ali, tive uma ideia, nossa, isso aqui vai melhores ser bom, já vou momentos. salvar aqui, ó. Isso aí. O Entendeu? banho, não sei pra vocês, mas Nossa, falei né? pro Max que a gente Meditação. tinha que achar alguma coisa pra colocar dentro ali do banho que não apagasse, porque é ali que vem as ideias, né? Depois saiu Exatamente. dali a cabeça já tá a milhão. Exatamente, exatamente. É exatamente. loucura, Porque né? desliga, na verdade, né? Justamente o banho É um tem tempo de essa, respiro, né? oxigena o cérebro, aí vem. É isso mesmo. Nesse pique de saúde mental, uma pergunta aqui fora um pouquinho do script de novo. Vocês têm um hobby? Eu fui piloto de motocross por um bom tempo. Participei profissionalmente até 2000. Sim, profissionalmente que eu digo, participava das competições. Cheguei a ser campeão brasileiro em 2004, antes mesmo de eu ter o hospital. Mas eu pratiquei bastante motocross. Em 2011 sofri um acidente, daí fiquei acho que uns 3 anos parado. Depois voltei aí assim, agora eu vou voltar, mas como um hobby mesmo, não como aquela obrigação de treinar para ir para Competir. competição. Aí parece que eu andei mais ainda, daí parece que melhorou o negócio, sabe? Daí comecei a ganhar mais, enfim, foi bem legal. Mas o meu hobby hoje é moto. Eu pratico motocross. Gosto da adrenalina, né? Já se vê o bom empresário. Ele tava Tirar falando, o estresse ali, né? mas ele tava falando ali da questão, né, que ele, não, quando o Thiago chegou ali e falou, não, que ó, vai o racha. Aí eles não vão pra cima. Daí eu vi, porque eu tava pesquisando, né, dei uma pesquisada lá, e daí encontrei, até que tu tirou o 5º lugar lá em tal lugar. Estavas stalkeando o tava Fernando. stalkeando. Meu Deus. Bem pessoalzinho do marketing. Stalkeando ele lá, e daí eu vi, né, daí deu até, então é por isso essa raiz, né, do empreendedorismo mais Sim. Parece que não tem nada a ver, ofensivo, né? digamos Mas uma assim, coisa liga na mas uma outra. coisa tá ligada na outra, né? Sim, Automaticamente, se tu tem sim. essa veia mais competidora, essa veia, Sim, né, eu de acredito mais... que sim. Quando te falarem que tu Arriscado, não né? pode, aí é que tu vai, né? Porque não é fácil ficar pulando de moto, andando a milhão imagina que loucura. naquele... Sim. E tu, Thiago, tem algum hobby? Eu gosto de trilha, acampar, meu negócio é mais Trilha sossegado, mais- caminhando. Só caminhando, pra ficar geralmente claro. sozinho. Desligo do mundo. Volta e meia eu vejo ele postando lá no topo do morro, no meio das nuvens, sozinho, cara. Postando solitário lá com um bulizinho, acho um cafezinho, a barraca, frio que dói. O frio é uma paixãozinha aqui, então é bem isso mesmo. Frio Mas é eu, é uma paixão? frio é uma paixão. Meu O Deus. Fernando me tirou de Curitiba, olha como... A gente veio de Porto Alegre pra cá, já deu uma melhorada. Sim. Aí começou o inverno, eu pensei, eu preciso mudar pra uma cidade mais quente, que não tá suficiente ainda. Eu não gosto de frio, não. Isso aí. Pessoal, então a gente vai se direcionando, né, pro nosso ponto final. O que eu queria comentar com vocês é o quê? Pra quem tá ali, ó, iniciando, começando a jornada, vou começar o Fernando ali, quem tá iniciando a jornada, qual que seria o principal conselho que tu daria para as pessoas que tá em transição ali, tá, por exemplo, é veterinário, né, ou tá trabalhando em algum lugar, ou, né, já tá iniciando como autônomo ali, qual que é o conselho que tu daria para essa pessoa? É difícil, mas como eu tive muito né, até hoje ainda, estou dentro da operação, dentro da operação que qualquer outra coisa, é disposição, cara. Não pode ter medo, né, como eu falei antes. Tem que ter coragem de enfrentar, achar que é possível, é porque vai dar. Quando pensou que vai dar, pode fazer que vai dar certo, mas para isso, disposição. Pode querer já colher o fruto junto com os esforços, sabe? Então, pensa que enquanto tu quer um resultado, tu vai ter que enfrentar, vai ter que se dispor, acordar cedo, madrugar, chegar tarde, sabendo que amanhã vai ter que ir de novo. Vários finais de semana eu passei lá porque, sabe, foi
a empresa foi uma metamorfose nesse período. Tinha que fazer reforma. E aí é como se trocar com o pneu do carro em movimento. Então a gente não podia parar para fazer uma reforma para depois recomeçar. Eu não tinha essa opção. Eu não podia parar um negócio. Então, finais de semana, feriado, né? Muitas vezes fazia mutirão com alguns colaboradores que sempre estavam mais presentes ali. Ó, pessoal, feriadão, vamos fazer um mutirão, preciso reformar o banho tosa, preciso mudar isso, preciso mudar. Eu não medi esforços, né? Então, acho que esse é a força de vontade e coragem. Se não tiver isso, nada vai acontecer, né? Esse é o conselho que eu consigo dar, porque conhecimento técnico eu não tenho curso superior, não tenho conhecimento profundo, né, profissional de gestão, mas o que eu tive até hoje foi disposição, coragem de enfrentar as coisas, não tive medo, até em algumas coisas eu acho que deveria ter mais coragem, mas né, é isso. Mas aí é um ponto, né, que a gente fala muito. Muitas vezes, a gente diz, não tem qualificação. Às vezes os veterinários passam por muito isso, né? De, preciso de mais uma pós, eu preciso de mais uma especialização, eu preciso de... E às vezes coisas que é inteligência emocional, que né, ali o esporte, acredito que te ensinou muito isso. Sim. Né? Inteligência emocional, resiliência, né? Perder um pouco o medo. Sim. E, principalmente, o quê? A gente não precisa saber de tudo. Sim. É que nem eu ultimamente uso muito isso, né? Eu estou ampliando também a empresa, né? Às vezes a gente não precisa saber aquilo, a gente precisa ter o contato de quem sabe. Né? Tá aí o exemplo da parceria de vocês, que foi uma alavanca também para 3 irmãos lá. Sim. E é isso, muitas vezes você tá aí, vou ter que fazer mais uma aposta inicial, tenho que fazer, né, um curso de marketing, às vezes... Obesidade intelectual. Isso que tá te pesando ali e te puxando e travando. Tem que fazer, né? Chão de fábrica, que nem Exatamente. diz, né? Exato. Vai, faz, testa, que nem o Thiago falou, gostei bastante. Errar rápido, né? Vai, erra, vamos de novo e acerta, né? Faz parte. É isso aí. E como gestor, né? Como nessa parte mais estratégica, deixa a tua dica também pro pessoal aí. Eu acho que uma coisa e o Fernando é a prova disso, o Fernando, por não ser veterinário, ele acabou saindo na frente, guardada todas as proporções e o esforço dele, do que muita clínica e hospital veterinário que a gente tem, porque o veterinário que quer fazer um negócio, e às vezes quando eu digo um negócio não é uma clínica, um hospital, às vezes eu sou especialista em tal área, o veterinário não dedica o tempo de gestão. Tem que ter, eu trabalho lá na 3 Irmãos, eu sou veterinário, tu tem que ter um tempo de gestão. Né? Tem que se dedicar a um tempo de gestão. Isso é um dos grandes problemas que eu vejo na grande maioria dos lugares, né? Mas vamos fazer me ajuda aqui, te ajudo. Vamos marcar uma hora na quarta-feira durante o horário comercial. Não porque eu não posso, porque eu atendo, porque não sei o quê. Nunca vai dar certo. Porque não tem que entendeu parar, a importância. Senão tu só vai apagar fogo. Né? É essa a grande questão, né? Tu tem que ter o teu tempo dedicado à gestão. Entra um ponto. É a mesma coisa. Na verdade, são pilares, né, que a gente tem dentro de uma empresa que não podem ser negligenciados, né? É como a saúde, né, da gente. A gente não pode botar tudo no trabalho e esquecer da saúde. Mas na empresa, ela também tem, né, uma roda. A Kevin fala muito isso nas mentorias ali. Ela tem que ter uma estrutura equilibrada, né? Por exemplo, né, mas eu não tenho tempo à gestão porque tá muito... Se tu não tiver tempo, tu vai ficar sempre nessa correria, né? Não vai sair. Eu não tenho tempo pro marketing, né? Mas então, ou tu contrata alguém, mas mesmo assim tu vai ter que tirar nem que seja, vai diminuir esse tempo, né? Mas tu vai ter que tirar esse tempo para poder investir nisso, como outras áreas em si, né? E é isso, né? Gestão, marketing, treinamento, né? Treinamento de equipe, tudo isso vai conciliar para quê? Para acelerar o processo. E, claro, como eu falei ali, na constância. Não adianta a gente fazer isso 1 mês, 2 meses, que vai ser perda de tempo, perda de dinheiro, né? E ainda a gente vai ficar com aquela falsa sensação de que fez. Porque a gente diz, eu tentei, a gestão não funcionou. Eu tentei, o marketing não funcionou. Eu tentei, a mentoria não funcionou. Né? Mas é o quê? Não existe milagre. Tu botar, né? Botar pra cima, eu vou fazer, vai ser um período que eu vou abdicar aqui, né? O Fernando, 7 anos, 12 horas por dia. Hoje ele tá colhendo os frutos. Exatamente. Mas, quem olha, né?
Fernando lá. Chegou Barbada, agora, né? Chegou agora. Lá, ó, 21 anos. correndo, motocross, né? Vida boa. Ninguém vê dirigindo ambulância às 2 da manhã, né? Pessoa certa, né? Imagina a velocidade dessa ambulância. Eu tava dentro Vai da chegar Pra voltar, daí foi tranquilo, já tava com o paciente, né? Exatamente. Gente, aproveitando esse gancho aqui, né? A gente falou muito sobre investir em outras áreas, né? Eu falo soft skills. Não adianta só a gente ser ótimo veterinário. Claro que isso é o primeiro pilar, né? Falo com veterinários porque acredito que seja a maioria do nosso público, né? Mas gestores de clínicas, pet shops, enfim. A gente precisa olhar para o todo. Precisamos olhar para a parte financeira, precisamos olhar para o nosso marketing, precisamos olhar para a gestão de equipe, tudo isso demanda e a faculdade não nos ensina. Então, esse é um dos propósitos do Expert Vet, é te ajudar de uma forma rápida, é nisso que é focada nas nossas mentorias. Rapidamente, você já sair startando os teus planos, melhorando aí o dia a dia da tua clínica, do teu hospital, ou para quem é volante, né, atende de forma autônoma, eu falo, você é um empresário, né? Você não tem um espaço físico, mas você é um empresário e você precisa cuidar de todas essas áreas. Então, se você tem dificuldade nisso, fica de olho lá no nosso Instagram. Breve sai uma nova turma. Forma rápida, fácil, sai da mentoria no mesmo dia, já colocando em prática nos teus negócios. Não é uma pós-graduação, não é, né, uma graduação. É um ponto de partida para você ter resultado rápido. Ah, Kevin, gostei, quero me aprofundar. Aí você vai procurar uma pós, vai procurar uma graduação, enfim. Mas a promessa é melhorar os teus resultados aí para algo que a faculdade não nos ensinou. Muito legal ter esse bate-papo. Me surpreendi aqui, já fiquei fã, já. História, né? Porque é bem nessa pegada, né, que a gente quer trazer realmente, é a verdade, né, não é a fantasia, né, como a gente falou aqui no início, é tudo lindo, não é. A gente tem as dificuldades, mas a gente decide permanecer, né? Deixem aqui, então, os contatos de vocês, da clínica, deixa a propaganda aqui para o pessoal seguir lá vocês. Se você é veterinário, talvez querer ter uma oportunidade de estar nesse time, né? Um time de peso, já vi aqui, já até quase fiquei com vontade também, já estou pensando aqui, mandar meu currículo. Deixem aqui o contato de vocês. O nosso contato é o Instagram é @veterinária 3 Irmãos. Ou só digitar no Google Hospital Veterinário 3 Irmãos, já vai aparecer bem. Já encontra bem facinho, vocês já encontra lá. facinho ali no Google, E agora, né, vamos fazer, né, também, a gente acabou não... Porque a ideia do podcast é essa, a gente contar a história por trás da estrutura. Mas, né, vamos dar um spoiler pro pessoal até, para quem quer trabalhar lá, para quem, né, não conhece ainda 3 Irmãos. O que vocês têm hoje para oferecer lá de estrutura e qual que é o grande diferencial da 3 Irmãos? Bom, hoje 8 anos. Bom, hoje contamos lá com uma tomografia de 16 canais, que faz em 32 cortes, como se fosse uma tomografia de 32 canais, né? E é um serviço hoje que é reconhecido dentro do estado. A gente recebe pacientes de Brusque, Balneário, Joinville, Criciúma, mesmo tendo tomografias, inclusive, na cidade. É bem interessante o quanto esses colegas confiam no serviço, né? A gente conta também com uma equipe de especialistas, volantes, que trabalham junto conosco, com os leitos de UTI, que é meu xodó, né? Apesar de eu não estar mais beira-leito, mas a gente conta aí com 2 leitos de UTI com ventilação mecânica, mais uma incubadora para manter paciente que às vezes precisa só de uma alta concentração de oxigênio. Então, e o que é importante, e foi uma das coisas que eu até acabei esquecendo de citar antes, que sempre eu achei muito legal do Fernando e da equipe que sempre teve lá e criou essa cultura, a questão ética, né? Então, o paciente sempre veio, ele sempre retornou, né? E sempre houve, assim, um acolhimento desse colega, inclusive, e às vezes até para discutir o diagnóstico, né? A gente tem ali o pessoal da UTI, o pessoal da imagem, eles trabalham muito com essa ideia, né? Porque é isso que faz a profissão crescer, né? Não é essa concorrência canibal, né? É justamente eu vou te ajudar e amanhã, quem sabe, eu preciso da tua ajuda. Então, isso é uma estrutura que está de portas abertas aí para quem quiser conhecer lá, e para quem quiser encaminhar é só seguir o contato aí que o Fernando passou aí do Instagram, ou 3322-3390.
Você liga lá direto e fala com a gente lá. Mas é justamente sobre isso a Expert Vet, né? A gente tem muito essa questão da comunidade. Porque antigamente, ainda tem, né? A gente está tentando colocar na cabeça do pessoal isso, que a gente não é concorrente, né? Mesmo veterinário com veterinário, a gente não é concorrente. Não. Né? A gente está todo mundo junto ali para crescer. Eu mesmo, não sendo veterinário, já quase me considero, porque eu passo mais tempo com veterinário que qualquer outra coisa, né? E é isso, entendeu? Por que eu já conheço? E tudo teus clientes estão com clientes, tá tudo Exato. fluindo. Não eu que nem eu digo, tem cliente meu que tem uma quadra um do outro. Né? Conflito? Não. Cada um vai se destacar com seus diferenciais e é isso. Todo mundo vai crescer junto. E por que eu pedi para vocês falarem um pouco? Porque é aquilo que eu comentei ali. Às vezes a gente não precisa saber tudo. A gente precisa ter o contato de quem sabe. Então, se você precisar ali de um parceiro também, né, de laudo, exames, conta com o pessoal da Três Irmãos lá, que eu conheço de perto, sei o cuidado que vocês têm, né, o carinho que vocês têm lá, desde o cliente até os pets, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação. Parabéns, Fernando, por essa trajetória linda aí, né? E vamos para cima para mais 21 anos aí, assim vai, né? Bora. Já veio dos pais, vai para os filhos, sucessão, né? Bora. Muito obrigada, pessoal, por terem ficado conosco até aqui, terem assistido. Deixa aqui teu comentário, qual foi a parte o insight, o melhor insight que você pegou desse episódio. Compartilha com os colegas, né? Vamos juntos caminhar. Quem sabe daqui um pouco não é você aqui contando a sua história, né? Queremos mais histórias inspiradoras dentro da veterinária. Menos, como diz assim, menos mimimi, né? Menos reclamar da nossa classe. Exato. E sim fazer a diferença no que a gente pode, da forma que a gente pode. Muito obrigado, pessoal. Então, fica de olho, né? Em breve tem outros convidados de peso Muita aqui. gente boa para vir. Já tem uma lista boa, então fica de olho e acompanha aí.